Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você ficou sabendo do lançamento do trailer do novo Death Note, que foi gravado pela Netflix. É a versão live action do mangá feita na realidade americana. Mas existem coisas que você ainda não sabe sobre o mangá e sobre o anime e sobre o próprio Death Note, que eu acho muito importante você saber antes de começar a se aventurar nesse mundo de horrores. Então hoje eu vou falar para vocês 8 coisas que você precisa saber sobre o Death Note antes de assistir a versão da Netflix. Mas antes, já vai deixando seu like nesse vídeo, porque esse vídeo deu um trabalho muito grande, eu tô gravando ele em live. E se você ainda não é inscrito no canal, clique aí embaixo e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. O novo Death Note que vai ser gravado pela Netflix, ele possui uma nova dinâmica, ele é mais ágil e ele vai possuir uma história diferente da história original. Então pode ficar tranquilo que nesse vídeo não haverá spoilers. Não haverão spoilers, fica despreocupado. O mangá Death Note foi escrito originalmente por um cara chamado Tsugumi Ohba e ilustrado pelo Takeshi Obata. Ele foi publicado pela primeira vez na Weekly Shonen Jump. Ele foi feito em dezembro de 2003 e esse mangá já possui 12 volumes e finalizou com 14 volumes. E foi feito 37 episódios de anime feitos à base do mangá, mesmo o anime não terminando com a mesma finalização do mangá. Basicamente mostra a história de um jovem chamado Light Yagami, que é um jovem muito inteligente, que ele encontra um caderno misterioso no quintal da escola dele, e ele descobre que os nomes escritos nesse caderno, das pessoas que você coloca o nome da pessoa pensando naquela pessoa, morre. E ele começa a ter encontros sobrenaturais com um ser misterioso, um Shinigami, por nome de Ryuki. E para tentar caçá-lo, o segundo personagem que é praticamente o protagonista da história, existe um detetive que possui um rosto misterioso por nome de Ellen, que é considerado o maior detetive do mundo, do universo que acontece a história. No momento que o Raito encontra o caderno do Death Note na escola dele, ele começa a utilizar ele para tentar melhorar o mundo, matando criminosos que nunca foram pegos, etc. Que a lei não consegue prender. Então ele escreve o nome da pessoa, desse bandido, olhando para a foto dele na internet ou na televisão, e esse bandido morre. Beleza. Só que na vida real esse anime fez sucesso e algumas crianças começaram a utilizar livros seminários para poder escrever os nomes dos coleguinhas de sala. Por esse motivo, alguns professores do Japão começaram a proibir esse tipo de livro nas escolas, achando que isso ia incitar a violência entre os alunos. Na Bélgica, aconteceu uma série de assassinatos e vários Death Notes foram encontrados nas cenas de crime. Os culpados foram presos, levados à prisão, mas não assumiram nenhuma ligação com o mangá e etc. No momento que o Raito usa o caderno pela primeira vez, o que também aparece no trailer da Netflix, é que ele vai ter um encontro com Ryuki, que ele é um deus da morte. No Japão eles se chamam de Shinigami. Shall we begin? A curiosidade é que, acredite ou não, era para esses seres serem super atraentes, tivessem asas, sendo feitos por pessoas bonitonas, entendeu? Tipo aqueles homens austeros com asas negras, etc. Mas só que eles preferiam não fazer isso porque os dois personagens mais bonitos das histórias, bonito de beleza, é o Raito e o L. E isso também mostra na Netflix que os caras é bonitão pra caramba, os caras é bem galã. Então eles preferiram colocar um rosto mais bizarro, repulsivo, mas ao mesmo tempo engraçado. Pra mim, uma das curiosidades mais fodas dessa lista é por causa que o Tsugumi Ohba, o autor do mangá, é tão misterioso quanto o L. Se você viu o trailer, ou se você assistiu o live action japonês, ou viu o anime ou o mangá, você sabe que o L ele é uma pessoa misteriosa, que ele nunca mostra seu rosto. E mesmo quando ele começa a mostrar o rosto, ele nunca mostra o próprio nome. Pois então, o Tsugumi Ohba é bem misterioso, porque esse nome, Tsugumi Ohba, não é o nome verdadeiro dele e ninguém sabe a verdadeira identidade dele. Ele escreve todo o anime sobre um pseudônimo. Escritores também fizeram uma coisa parecida com esse, como por exemplo Stephen King, que escreveu vários nomes sobre um pseudônimo que eu não me lembro o nome e eu espero que eu esteja colocando o nome dele na tela. Os próprios Beatles, que gravaram um CD, um disco de vinil, um LP no nome de outra banda, e realmente foi um dos discos mais vendidos dos Beatles, que não foi feito pelos Beatles, mas por uma banda fantasia. Uma das leis que não é citada no caderno do Death Note, mas que o Ryuki fala pro Raito, é que você não pode, depois que você utiliza uma vez o Death Note, você não é capaz de ir nem pro céu, nem pro inferno. E segundo ele, o usuário ficaria vagando numa dimensão vazia, também conhecida como Mu. Essa dimensão é citada na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, na Bíblia ortodoxa e em outros tipos de livros sagrados de várias religiões, como se fosse um local de pagar os pecados, um lugar onde não existe. Você conhece ele como purgatório. Mas
tem uma teoria de que o Raito não tenha ido para esse lugar após sua morte. Segundo essa teoria, o Raito teria se tornado Shinigami e habitado no mundo dos Shinigamis. Em determinado momento, que eu não vou falar, existe um momento que Ryuk fala pro Raito que ele já era um Shinigami, que ele também é um Shinigami, que ele não é uma pessoa normal, que ele também é um deus da morte. Essa teoria se baseia nisso, por causa que, eu não sei se vocês já viram, em vários livros sagrados, incluindo a Bíblia, existe uma citação semelhante a essa, assim como no céu como na terra, isto é, que tudo aquilo que é dito por um Deus se torna verdade, no céu, na terra e no inferno. Essa teoria, essa frase, essa lei se repete em várias religiões, então também se repetiria também na tradição japonesa. Então no momento que ele fala que ele já é um Shinigami, uma maldição seria sido lançada sobre o Raito, e o Raito após sua morte também se tornaria um Shinigami, já que ele matava gente pra caramba. No dia 7 de setembro de 2007, um bilhete foi encontrado perto de um corpo numa pequena cidade da Bélgica. E estava escrito em japonês as frases Watashi wa Kira desu, ou eu sou Kira. Também um alto funcionário da Academia Militar Franklin, em Richmond, tinha sido suspenso após encontrarem um caderno parecido com o Death Note das suas coisas, no qual ele tinha escrevido vários nomes iguais ao dos seus colegas de trabalho. Um dos erros que acontecem no desenho, tanto no anime quanto no mangá, é por causa que existe uma lei escrita na capa do Death Note, que ele está explicando as leis, as regras. Nessa lei falava que o nome escrito não poderia ser abreviado. Em determinado momento, que eu não posso falar, Raito tenta matar um homem por nome de Lind L. Taylor. E esse cara morre. O estranho é que o desenhista misterioso, não se manifestou sobre esse erro, se foi algo intencional ou se ele fez na hora de desenhar a história e esqueceu de uma das leis. Em determinado momento do trailer, você vai ver que aparece uma maçã vermelha muito bonita, mas é somente isso, essa imagem. O que eu vou falar aqui pode ser um pouco spoiler, mas eu não sei, creio que seja spoiler, porque bem, é citado em todas as obras de Death Note, mas os Shinigamis são viciados em maçãs. A Death God? Yes. Bem, eu não posso falar a ponto do que eles fariam por falta delas, mas eles são muito viciados em maçãs. E nesse aí também já pega uma pegada bíblica em cima da maçã. O Michelangelo foi responsável pela maioria das obras desenhadas dentro da Bíblia na tradição católica. E ele desenhava sempre o fruto, aquele de Adão e Eva, o fruto proibido, como uma maçã. Com isso, toda a mídia a partir de hoje começou a encarar a maçã como um fruto do pecado, ou se o fruto do pecado original parecia como uma maçã. Então é meio que próximo dos Shinigamis serem viciados no fruto que era o fruto do pecado, tá ligado? Sempre vai ter esse tipo de citação, essa analogia entre o Death Note e a Bíblia. E por fim, gente, uma das regras do Death Note fala que você pode especificar os detalhes da morte. Se você quiser especificar o detalhe da morte, você tem que escrever todo esse detalhe nos próximos 6 minutos e 40 segundos. Os teóricos da conspiração do Death Note falam que isso é uma referência direta aos 6 minutos, seriam 6 dias que o homem foi criado, e os 40 segundos seria ligado a sempre um tempo de duro jejum, que era um tempo padrão feito por nazireus e outras pessoas que eram ligadas à religião na época de Cristo, que seriam 40 dias. É um número, uma numerologia bíblica, uma numerologia cristã. Lembre-se, 40 dias de jejum de Jesus Cristo, 40 dias de vigília, 40 dias de marcha, quarentena, ou seja, algum parente seu já fez a quarentena, que é um período após o carnaval, 40 dias de dilúvio, 40 dias de marcha judia e etc. Tudo 40 anos do povo judeu no meio do deserto. Então o número 40 está ligado o número 6 está ligado à criação, o número 40 a algo duro, algo que tem que ser comprometido, algo que tem que ser cumprido. Então Death Note sempre faz essa numerologia e essa ligação dentro da Bíblia. E para finalizar, vou pôr um detalhe bônus, que ele talvez seja um pouco spoiler, então se você não quiser assistir, só pode finalizar o vídeo agora, mas não esquece de deixar seu like. Em determinado momento que o L e o Raito estão do lado de fora, na chuva, conversando sobre se o que o Kira faz é certo. E é uma conversa muito profunda, no qual o Raito vê um lado humano do L. O L não parece discordar tanto com os atos do Kira. Realmente essa parte tá muito spoiler. E aí começa a chover e tem toda aquela cena, todo aquele contato mental que eles dois tiveram. E aí eles entram pra dentro e eles estão dentro de um local que tem uma vidraça aparecendo uma capela sistina. Capela grande, sabe? Aqueles vidrais onde entra a luz. E a luz entra e bate nos dois. E o Raito está sentado na beira da escada. E o L se abaixa e começa a secar os pés dele com uma toalha.
Em determinado momento, até mesmo a água que está no cabelo do L cai nos pés do Raito. Ele continua limpando os pés dele. E é uma referência muito bonita à Bíblia, a cena no qual Jesus lava os pés dos seus discípulos, a forma dele admitir o respeito que ele tinha pelo Raito, porque em todo momento ele desconfia do Raito como o Kira, mas também era uma forma dele dizer, tipo assim, eu te respeito, eu acho você incrível, mas eu sou superior a você, já que, porra, na história original, o Jesus, o Filho de Deus, lava os pés de homens normais. Todo aquele combate entre humanos foge desse contexto e se torna um combate entre deuses, de uma forma bem ferrada, de uma forma bem impura, entendeu? É como se não houvesse o lado do bem e do mal, é como se houvesse dois monstros combatendo entre si. Eu acho que eu fiquei muito animado nessa questão. Bem, gente, essas foram as curiosidades sobre Death Note. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aí embaixo, cara, para ajudar a divulgar esse canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí embaixo. Se você está vendo pelo celular, vai no meu canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Siga-nos nas redes sociais, são todas abaixo da descrição. Se você clicar, a gente tem grupo da família VIP, Twitter, grupo do WhatsApp, a gente tem muita coisa, velho, é muita rede. Se tem uma ideia para o próximo vídeo, deixe nos comentários, que eu sempre olho os comentários para tirar as novas ideias. Então, vou ficando por aqui. Só no Vibes Diária. Amo vocês, motherfuckers. Desligo.